E depois de muitos pedidos, do pessoal implorando para que eu gravasse um vídeo contando o porquê eu tomei essa decisão, né? Porra, o cara era cadete, velho. O que aconteceu? Por que ele saiu da AMAN? Aqui estou eu, Breno Pinheiro, atualmente estudante de medicina, ex-cadete da AMAN, para explicar para vocês o que aconteceu mais ou menos ali em março, abril de 2021. Então, senhores, primeiro é importante eu relembrar vocês como eu fui parar na AMAN. Então eu comecei a estudar para o Exército, para o concurso de oficial, no segundo ano do colégio, fui aprovado depois do terceiro ano, fiquei um ano estudando no cursinho e tinha um sonho muito grande de ser militar, de vestir a farda, de virar aluno e principalmente de virar cadete da AMAN. O ano da SpaceX para mim, rapaziada, foi muito marcante. Eu pude amadurecer assim, papo de 10, 15 anos em 12 meses na escola preparatória. E falo isso porque assim, não tenho vergonha nenhuma de dizer que era um menino de playground, que não tinha tido ainda nenhum contato com algo que minimamente me desafiasse. Inclusive, foi algo muito estranho para o meu ciclo, onde eu estava, as pessoas com que eu convivia, de eu dizer que queria enfrentar uma formação militar. Eu cheguei na SpaceX, rapaziada, acreditem se quiser, sem conseguir sequer acender um isqueiro, pô. E algo que eu considero que foi muito importante para minha aproximação com os meus colegas foi simplesmente a forma que eu sempre lidei com todos, com muita educação, tratando todo mundo muito bem. Porque se você parar para pensar, em muitas das situações, eu era o cara com menos experiência, que tinha vivido de fato, de modo concreto, menos coisa. Eu tinha colega, pô, que tinha demorado aí 3 anos para ser aprovado no concurso e que tinha enfrentado já diversos obstáculos na vida. Então tudo isso eram barreiras, assim, que eu tive de enfrentar com muita calma, mostrando que, apesar de tudo, eu estava disposto a mostrar serviço, que eu não sabia, mas que eu podia aprender, e graças a Deus começou a dar resultado. Então eu tive um ano espetacular. A minha relação com o comandante de pelotão também foi algo muito interessante, porque para além das referências sólidas que eu sempre tive em casa, meu pai, minha mãe e outros familiares, ele foi o meu primeiro chefe, profissionalmente falando. E foi alguém que eu aprendi a, com certeza, admirar, mas que eu ainda ficava muito chateado comigo mesmo por no início eu não estar conseguindo atender a expectativa, né? Tá conseguindo desempenhar bem na prova física, conseguindo ser o melhor militar possível, mas acho que isso foi ali um gás a mais para que eu me empenhasse e chegasse no final do ano sendo um cara muito bom, um militar muito bom. Lembro como se fosse hoje de uma conversa que a gente teve no final do ano, quando ele foi me dar a nota do conceito, que era uma avaliação de aspectos atitudinais do militar, e ele me fez alguns elogios de tópicos que eu havia melhorado, outras coisas eu ainda tinha de melhorar, mas disse, né, que eu era um militar que, de modo geral, aumentava a moral da tropa, e eu fiquei muito feliz. Estou trazendo aqui esses dois aspectos apenas, da relação com o meu comandante e da relação com o resto de toda a tropa, de todo o corpo de alunos da SpaceX, para ilustrar o que foi um ano maravilhoso, um amadurecimento sensacional, e eu acho que o Breno de hoje, que faz medicina no 8º período, de longe não seria o mesmo se não tivesse passado pela Casa Rosada. Então esse vídeo é para eu explicar os motivos da minha saída da AMAN, mas deixo aqui de modo muito explícito o meu agradecimento a todos que compartilharam essa jornada comigo, todos os colegas, familiares e comandantes também. Já na academia militar, algumas coisas começaram a mudar. Eu ainda cheguei em Resende com muita vontade de ser cadete e proposto realmente a enfrentar o que tivesse de enfrentar naquela adaptação para sair lá com meu emblemazinho, minha borracha da AMAN, minha barreta de primeiro ano, que foi o que graças a Deus consegui. Uma das coisas que começou a me dar uma red flag foi que após me tornar cadete, senti que progressivamente fui perdendo um pouco do sonho que tinha antes de entrar na AMAN. Então é como se eu passasse a olhar para os futuros 4 anos que eu teria de enfrentar, entrando em uma arma e depois me tornando oficial, e que eu não enxergasse mais no fundo do meu peito, do meu coração, aquela vontade que antes existia em mim. Mas achei que pudesse ser algo temporário por causa do curso básico e digamos que desde fevereiro, assim, já coloquei aquilo para eu refletir. Como vocês sabem, quem assistiu o vídeo da minha experiência da AMAN, eu acabei ficando baixado devido a um processo de canelite que eu tive. Realmente me lesionei, a radiografia mostrou, comprovou isso, e eu tive de ficar parado por um tempo. E não faço um julgamento de valor no sentido disso ter sido ruim ou bom, mas fato é que foi um tempo que eu consegui refletir, que eu consegui pensar no que estava acontecendo e tomar decisões
sem a chance de me arrepender posteriormente. Eu tinha um caderninho verde, pensei futuramente até fazer um vídeo desse caderno, porque eu anotei muita coisa nele. Então, quando eu comecei a cogitar a saída, eu anotava as possibilidades. Poxa, se eu fizesse medicina, que era o meu sonho, que foi o meu sonho antes de eu pensar em entrar para o exército, como seria a minha vida, se eu teria condição de fazer uma particular, se meu caminho seria apenas uma pública, se eu teria alguma chance de me arrepender. Óbvio que isso é muito delicado, a gente não consegue prever o futuro e muito menos o nosso pensamento, o nosso sentimento lá para frente. Mas eu tentei realmente fechar o olho e imaginar o Breno fora do ambiente militar, se ele seria um cara frustrado, arrependido ou motivado e feliz pelo que tinha conquistado, né? Motivado, no caso, de conquistar novas coisas. Então esse tempo mais de repouso foi muito bem aproveitado nesse sentido. Quando eu digo que não faço julgamento de valor, é porque há quem diga, poxa, mas se você não tivesse ficado baixado e continuado da MAN, você seria um cara infeliz? E eu acho que muito provavelmente não. Mas fato é que foi o que ocorreu. Outro ponto, rapaziada, que é inegável e que eu tenho muito cuidado para falar, porque eu posso apenas dizer o que eu vivi até onde eu estive, até o 4º mês ali da academia militar. Depois disso, muito provavelmente, inclusive, no 2º, 3º, 4º ano, pelo que eu conversei com meus colegas, a rotina melhora, fica tudo diferente, enfim. Mas fato é que nos meses ali em que eu estive na caserna, o sentimento não era legal. Eu acho que sou um cara minimamente sensível energeticamente e comecei a sentir uma sensação muito ruim. Algo que eu nunca tinha sentido na SpaceX, aquela coisa do coração parecer assim que tá apertado de um jeito que vai quase sair pela garganta. E obviamente isso era muito desagradável, ninguém quer se sentir assim. É difícil eu dizer exatamente o que gerou essa sensação, mas eu acho que a MAN, diferente da SpaceX, carrega uma carga um pouco mais pesada. E aí, quando a gente fala de sensações, é muito difícil eu conseguir explicar para você o que seria e por que dessa carga pesada. Mas fato é que era a minha percepção no momento. Então eu juntei isso tudo e aí tomei minha decisão. Eu lembro exatamente do dia, eu estava lá no parque do básico, do curso básico, em uma instrução de intendência e com meu caderninho verde que eu falei para vocês, anotando algumas coisas, pensando. Eu olhei para um colega meu, um grande parceiro, e fiz esse gesto assim, ó. E aí ele já estava meio ciente que eu estava pensando, e aí ele perguntou, porra, decidiu, vai sair? Eu falei, vou sair. E aí assim, a reação da rapaziada foi um pouco diferente, né? Alguns tentaram me convencer a ficar, num gesto muito nobre de alguém que estava tentando prezar pelo melhor do amigo, e eu entendia isso, mas ao mesmo tempo estava muito convicto do que eu estava fazendo. Como eu falei, apesar de não ser preto no branco, eu não poder garantir para mim mesmo naquela época que eu não poderia me arrepender, eu fiz de tudo para que essa decisão fosse o mais racional possível e que para o que acontecesse lá para frente estivesse na mão de Deus, mas que eu pudesse ter dado ali um pouquinho de orientação ao meu futuro destino. Outros colegas já me apoiaram, então alguns me diziam que também queriam sair, mas não podiam porque eram de famílias humildes, o dinheiro que ganhavam mandavam para a família, já estavam numa carreira ali também garantida, né? Que era, assim, era muito difícil, era uma formação muito pau, mas que era só eles continuarem, que se formariam oficiais, ganhariam um bom salário. Então, eu busquei lidar com todo esse tipo de pressão que houve sobre mim, sem querer, sem fazer com que ninguém quisesse sair também, explicando que isso é uma decisão individual e que para eles ficarem tranquilos. Mas é óbvio que é difícil, né? Você bater ali na porta do seu comandante de pelotão, prestar continência, pedir para entrar e falar de um assunto pessoal e aí dizer que você quer sair. O julgamento inicial das pessoas, principalmente as que não me conheciam, é poxa, que cara fraco, sem ideal. E eu tive que lidar com isso, graças a Deus lidei da melhor maneira. Outros colegas que saíram, infelizmente, não conseguiram ter o mesmo tempo, talvez, de pensar, de raciocinar e saíram numa decisão mais emocionalmente quente, uma coisa mais de psicológico abalado, de meu Deus, eu preciso sair. E aí sim, pediu o desligamento. E não porque eles eram mais fracos ou são mais fracos do que eu, nada disso. Porque tudo é contexto. Um colega, por exemplo, sofreu um trote pesado, acabou se machucando, e aí é óbvio, não tem como o cara não perder a cabeça com uma coisa nesse sentido, tá bom? Então foi basicamente isso. A gente tem que passar por um processo grande, burocrático, para sair da MAN, falar com o general, com o comandante, assinar vários documentos, devolver tudo que você recebeu, farda, mochila, broche, tudo que você possa imaginar. Isso foi um pouco estressante,
porque eu meio que fui vítima de uma falta de comunicação entre um oficial e um praça, e no final sobrou para mim, no último dia inclusive. Então meio que me disseram as coisas que eu tinha que devolver, só que esqueceram de me dizer outras, e aí no final soou como que eu que não tivesse feito a coisa certa. Foi um pouco de desespero ali, porra, e aí? Você não vai conseguir sair, porque era um feriado, né? Então meio que eu ia juntar o feriado já para voltar de vez. Mas aí deu tudo certo, eu consegui comprar as coisas que faltavam e enviar por um colega meu que também veio ficar aqui em Salvador nesse feriado e que depois voltaria para MAN. Evidentemente a transição envolve dificuldades, você sai de uma carreira pronta, com status de cadete, para voltar a ser ninguém, assim, no mundo profissional, a um mero estudante de vestibular, já que eu tinha decidido que queria fazer medicina. Mas graças a Deus tive um suporte muito grande. Como eu falei para vocês, quando a gente está convicto do que faz, é tudo mais fácil, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia eu sou um cara super realizado, muito feliz com tudo que eu construí. Tenho relações fenomenais com as pessoas com que vivi na MAN, na SpaceX, mas também super realizado no sentido da medicina, de estar fazendo o que eu faço. E eu acho que assim, esse vídeo não é para desmotivar você que quer fazer SpaceX, você que quer fazer a MAN. Eu já comentei no outro vídeo meu que eu acho que quando a gente fala de sonho, as métricas são diferentes, a gente tem que se desprender de alguns parâmetros um pouco mais racionais, mas é óbvio também que eu entendo o outro lado, que a gente também tem que pensar racionalmente na nossa vida, no que vai ser melhor, no que vai ser pior, no concurso que vai garantir melhor qualidade de vida. Então é um ponto muito delicado, tá bom? Mas você aí que já está decidido, continua estudando. Não foi porque eu senti essa sensação na MAN, essa coisa mais pesada que eu falei, que você vai sentir também. Inclusive, uma coisa que acabou também me frustrando um pouco, mas que eu escutei alguns relatos que vem melhorando, é que as coisas vêm se tornando, parece que um pouco mais profissionais. Na minha época, assim, realmente, a questão de você estudar algumas matérias, de você comprar o seu material bonitinho lá e tal, para ser um militar padrão, querer aprender as coisas úteis e você não sentir muita, de fato, utilidade, muita aplicabilidade àquele conhecimento todo, desmotiva. Porém, como eu disse, escutei de alguns colegas relatos de que os comandantes, né, a galera lá do alto, vem percebendo um pouco da necessidade de mexer nessa base da academia, dessa base relacionada a ensino, talvez a parte de militarismo também, aí eu já não sei, mas quem sabe não muda e não muda para melhor, porque eu acredito que as tradições devem continuar. Eu não saí de lá por trote, acho que, pô, se o trote é uma tradição, continua o trote, óbvio que com seus limites, como eu falei, poxa, um colega meu se machucou por causa de um trote responsável e saiu, perdeu o grande sonho da vida dele. Isso não pode ocorrer, mas assim, tudo ali tem dentro dos limites, beleza, joga duro, faz trote, de boa. Porém, a questão do profissionalismo é importante ser implementado. O primeiro ano tem que sofrer mais mesmo, tem que ser um curso difícil, na minha opinião. Mas, quanto mais profissionalismo você conseguir embutir a essa relação que tem que ocorrer no parque do curso básico e pererê parará, melhor. Porque o militar vai sair dali muito bem forjado quanto a essa parte física, essa parte mental, mas também com um atributo técnico atualizado, moderno e motivado, né, a de fato ser um oficial depois ali dos 2 anos restantes do curso, né? Então foi isso, rapaziada, tomara que vocês tenham gostado. Essa basicamente aí foi minha miscelânea de motivos, de razões e pensamentos do porquê eu saí da academia militar e mudei de carreira, beleza? Se inscreve no canal e até a próxima.